Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Hoje, dia 1 de novembro de 2020, voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, para estudos das obras de Allan Kardec e das obras subsidiárias do Espiritismo, para tirar as dúvidas das criaturas acerca dessa terceira revelação que se chama a religião espírita ou a religião dos espíritos. E gostaríamos hoje de conversar, como sempre, a título sugestivo e de reflexão, sobre uma mensagem do Espírito Emmanuel, mensagem curta, em forma de uma prece de agradecimento através do médium Francisco Cândido Xavier, que abre essa mensagem oração, prece do próprio Espírito, em sua sabedoria, no livro Palavras de Vida Eterna, que é da autoria do Espírito Emmanuel, pelo lápis mediúnico do seu médium Francisco Cândido Xavier, e publicada a obra pela editora da Federação Espírita Brasileira. E sem maiores delongas, para termos um bom proveito da mensagem, ele coloca aqui o título da prece ante o Divino Mestre. E ele inicia a sua prece, mensagem: Senhor, no dia de Pentecostes, quando quiseste reafirmar as boas novas do intercâmbio entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos, deliberastes agir de público, sem que ministros ou líderes humanos estivessem superintendendo a reunião. Pedro e os companheiros oravam, depois de providências para que alguém ocupasse o lugar vazio de Judas, quando todos ficaram repletos do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse, mostrando que o fenômeno foi mediúnico no dia de Pentecostes, que, para esclarecimento, era a festa anual dos judeus, comemorando a Páscoa, quer dizer, a saída, a libertação ou a liberdade dos antigos hebreus do jugo dos antigos egípcios. A essa festa eles comemoram anualmente. E nesse dia houve o Pentecostes, quer dizer, o fenômeno mediúnico em que os espíritos, que formavam uma multidão de espíritos luminosos, eles falaram através dos médiuns, nas línguas dos povos que estavam ali presentes. Falaram e todos entenderam. Chama-se o dia de Pentecostes, ou seja, comemorado mundialmente pelos espíritas como o dia da mediunidade, em comemoração a esse dia de Pentecostes. Fechamos o parêntese. E diz: com isso, não desejamos dizer que desprestigiavas a autoridade e a organização que honorificas com o teu apreço, e sim que podes administrar os teus dons inefáveis, sem a intervenção de ninguém. O narrador evangélico, diz aqui o autor, Emmanuel, o narrador evangélico, quer dizer, o evangelista, vai mais longe. Ele nos conta ainda que a multidão te escutou o verbo renovador, tomada de assombros, porquanto fizeste com que cada um
dos circunstantes que ouvisse o comunicado em seu próprio idioma, na sua própria língua, quer dizer, os gregos que estavam presentes à festa dos judeus, foram convidados, os gregos, os assírios, os aramaicos, os romanos, os babilônios, os caldeus e demais representantes dos povos daquela época, falando línguas diferentes. E os apóstolos, mediunizados, sob a inspiração dos espíritos superiores, falaram as línguas deles, quando os apóstolos não sabiam língua nenhuma, somente a língua deles dos hebreus, mas falaram mediunizado na língua de todos os povos. E continua o autor: rememoramos semelhante passagem dos primeiros dias apostólicos, para rogar-te, Senhor, apoio no limiar deste livro. Estamos agrupados nestas páginas os leitores amigos e nós outros, o Espírito e as criaturas presentes, procurando o sentido de teus ensinamentos com as chaves da doutrina espírita que nos legastes pelas mãos de Allan Kardec. Aqui, Senhor, que é uma prece, uma mensagem em forma de prece. Aqui, Senhor, diz o autor Emmanuel, o Espírito, aqui, Senhor, entrelaçamos atenção e pensamento, sem outras credenciais que não sejam as nossas necessidades do coração. Respeitamos, Senhor, todos os templos que te reverenciam o nome e todos os poderes religiosos que te dignificam no mundo, mas temos sede das tuas palavras de vida eterna, escoimadas de qualquer suplementação, quer dizer, palavras puras de vida eterna. Viajores de longos e escabrosos caminhos, trazemos a alma fatigada de supremacias e de domínios, de pretensões e de contendas estéreis. Ele se refere à nossa alma que já vem de outras encarnações, onde no passado nós fomos grandes autoridades, poderosos, mas nada disso nos fez bem. Fizeram até nos comprometer ainda mais com o nosso destino e com as leis de Deus. É isso que o Espírito está dizendo. E ele termina a sua prece, oração, ou seja, sua mensagem prece, sua mensagem oração. Ele diz: reunidos, pois, a fim de ouvir-te as lições claras e simples, nós te pedimos, Senhor, entendimento. E lembrando-te a presença no monte, à frente da multidão sequiosa de consolo e de esperança, nós te suplicamos ainda inspiração e bênçãos, para que te possamos compreender e aproveitar o exemplo de amor e a mensagem de luz. Essa é a mensagem oração, mensagem prece, para abrir o livro que o Espírito Emmanuel estava escrevendo, ou tinha terminado, Palavras de Vida Eterna, pelo seu protetor espiritual, aliás, pelo seu protegido espiritual, que era o médium Francisco Cândido Xavier. E esta mensagem está no livro Palavra de Vida Eterna, que ele escreveu, e foi em Uberaba, 14 de setembro de 1864. E então ele diz aqui no comentário muito breve, nessa mensagem ante o Divino Mestre, ele está mostrando aqui que foi o fenômeno mediúnico. E a Bíblia não diz que foram os espíritos das trevas. A Bíblia, o evangelista, não diz que foi o rei das trevas, Satanás, o demônio, o capiroto, quem inspiraram
os apóstolos, que eram todos médiuns, médium de cura, médium de inspiração, médium de escrever, médium de todos os tipos, eles tinham essa mediunidade. Então os espíritos que formavam uma multidão de espíritos luminosos que assessoravam Jesus naquela época, foram esses espíritos com a ordem, a autorização do próprio Cristo, que eles incorporaram nesses médios que eram os apóstolos, e falaram para todas as línguas, para as línguas de todos aqueles povos, e todos entenderam que chama-se o que? O Pentecostes, ou seja, a presença do mundo espiritual atuando, envolvendo os apóstolos no dia de Pentecostes, que foi a grande festa dos judeus naquela época. Então, a Bíblia não fala que foram os demônios. A Bíblia, o evangelista principalmente, não fala que foi o Satanás, nem representante do inferno, não fala, fala que foram os espíritos superiores, que assistiam ou que eram os assessores de Jesus, o governador da terra. E então, nossos prezados amigos e companheiros, tivemos o prazer de levar ao conhecimento de todos os ouvintes do nosso programa Encontro com o Espiritismo, essa mensagem prece, ou prece-mensagem, agradecendo ao Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, e enaltecendo o seu valor, o seu cargo, a sua função de governador espiritual do planeta Terra, e mostrando que com a autoridade do Cristo tudo pode ocorrer, sobretudo no campo da mediunidade, e este dia de Pentecostes foi o dia da mediunidade. Muita paz para todos, e voltamos com o novo programa, em sua nova edição, com um novo tema para estudo e reflexão. Muita paz e até a nova oportunidade.